Hoje eu vou apresentar para vocês mais uma obra incrível, com uma história bem equilibrada, com reviravoltas e personagens cativantes. Caso goste, deixe um comentário dizendo se quer parte 2, deixe seu like e se inscreva no canal. Dito isso, muito obrigado e vamos pro nosso vídeo. O homem estava se contorcendo devido ao fato de que suas pernas, com 130 centímetros de comprimento, não se encaixavam na cama. Ele recordou como tinha passado por tudo isso, mas agora estava em um mundo de cavaleiros. A porta se abriu, e uma garota entrou no quarto. Júlio era uma estudante do terceiro ano do ensino médio, classificada como a segunda melhor artista marcial e a aluna mais destacada da escola. Ela se aproximou e perguntou por que Kinil ainda estava na cama, questionando se ele precisava do convite pessoal de sua tia. Enquanto ainda estava imerso em seus pensamentos, ele explicou que o cavalo principal tinha vindo, mas isso a irritou ainda mais, e ela exclamou que estava lá especificamente para descobrir por que as flores eram tão vermelhas. Uma briga começou entre eles na cozinha. Isso foi ouvido por Yuna, a 34ª mulher, mãe de Uli, uma lutadora de nível 4, ex-imperatriz dos Cavaleiros Selvagens e membro da Ordem do Centurião. Os três se reuniram ao redor da mesa para uma refeição, e a mulher sugeriu que Kinil deveria ser gentil com o irmão dela. No entanto, Kinil se opôs, afirmando que não era irmão dela, mas sim seu inimigo. Yunana insistiu que ele não deveria dizer isso e deveria ir para as aulas extras depois do café da manhã. Pin pensou que a garota estava certa, afinal, de acordo com as lembranças do antigo proprietário, ele não era apenas o inimigo deles, mas também o assassino do marido de Yunana, ocorrido há 11 anos, quando o portal do diabo se abriu. Todo o império se uniu para expulsar os demônios, mas, embora o diabo tenha recuado, deixou seus descendentes para trás. Kenny era o 16º filho do diabo, um guerreiro de nível 1. Ele estava prestes a sair da mesa quando uma flauta de água voou em sua direção e quebrou em seu chifre. Isso era a maneira de Uli expressar seu ódio por ele, dizendo que o Império não deveria tê-los aceitado. Pin retornou ao seu quarto e percebeu que a agressão de Uli era uma vingança pelo assassinato de seu pai, embora ela o chamasse de bastardo. O homem deitou-se em sua cama e continuou seu monólogo, ponderando sobre como lidar com essa situação. Ele se perguntou se deveria haver um sistema em breve. Ao ativar o sistema, ele descobriu que poderia melhorar suas habilidades usando a energia de seus oponentes. Ele se questionou por que, agora que tinha essa habilidade, estava fazendo tarefas domésticas. Intrigado com essa nova informação, saiu da sala em busca de uma vítima. Em sua vida anterior, ele havia morrido após uma briga e hospitalização, mas no hospital, ele entraria em conflito com outro paciente que morreu de hipóxia. Ele olhou ao redor e só viu uma formiga. Ele tentou assustá-la, testando o sistema ao mesmo tempo, mas a formiga se aproximou e habilmente colocou uma faca de cozinha em seu pescoço. Kenya ficou surpreso, para dizer o mínimo. A mulher se virou para ele com um sorriso fofo em seu rosto e perguntou o que ele estava fazendo, sugerindo que ele fosse descansar, já que não precisava de ajuda na cozinha. No entanto, por trás desse sorriso fofo, havia um indicador de ódio que estava aumentando rapidamente. Com medo, ele se curvou nervosamente e correu para seu quarto, chocado com o comportamento de Yunana. Ele a considerou anormal, uma pessoa dúbia, louca ou um lobo em pele de cordeiro. No entanto, todas essas considerações eram irrelevantes, pois o sistema agora mostrava que sua força e energia haviam aumentado significativamente. Ele decidiu usar sua energia para aumentar sua força física. Os pontos de energia que ele recebeu eram apenas suficientes para aumentar sua força física em 22 níveis. Ele se perguntou onde poderia conseguir mais energia. Suas opções surgiram diante dele, e a ideia de sua tia parecia boa. Se quisesse sobreviver, Kinil decidiu recuar e foi para a casa de Uli. Ao mesmo tempo, a garota estava trocando de roupa em seu quarto, tornando um momento ruim para se aproximar dela. Para resolver essa situação embaraçosa, Kinil afirmou que Ulai não tinha nada a esconder. Afinal, seus peitorais eram, na verdade, maiores do que os dela. No entanto, seu discurso foi rapidamente interrompido por um chute direto no estômago, cortesia da raiva de Uli, e a energia estava subindo novamente. Kinil pensou que não era em vão que ele estava guardando rancor. Ele havia planejado esperar pela oportunidade certa para confrontá-la. Quando a viu trocar de roupa, ele mencionou casualmente que ela não havia comido muito mingau. No entanto, isso apenas aumentou o poder de seu próximo ataque e sua raiva. Neste ponto, ele acumulou 500 unidades de energia. Atordoado por tal poder, ele caiu no chão. Seu olhar então caiu sobre a porta aberta, pela qual ele estava olhando durante a visita tardia ao quarto da filha de Uli. Ela claramente não estava feliz com isso, e seu ódio extremo aumentou de 114 para 444 unidades de energia. Kinil ficou chocado e, após desejar boa noite, rapidamente decidiu deixá-los sozinhos.
Ele começou a testar seus sinais vitais aumentados, tentando ferir a si mesmo com uma faca. A faca quebrou ao tocar seu corpo, indicando que seu nível de guerra agora era 11. O 11º nível de guerra era a primeira categoria de guerreiros, e o limite era de 11 níveis. No dia seguinte, Kinil foi para a escola, entrando no epicentro da energia. Ele notou olhares cheios de ódio em sua direção, mas decidiu confiar no cultivo de seu companheiro para reunir mais energia. Ele fez gestos inapropriados com as mãos, reunindo energia de ódio e avançou pela escola. Na entrada, ele foi recebido por Zhao Eugênio, sua professora, conhecida como a deusa professora do ensino fundamental. Ela estava curiosa sobre seu bem-estar, pois ouviu que ele estava doente. Kinil estava prestes a refutar isso, mas sentiu a hostilidade dos alunos ao seu redor. Ele reagiu rapidamente, se aproveitando do ciúme de outros caras em relação a ele e Zhao Eugênio, deixando seu rosto próximo ao peito dela. Ele disse que não estava se sentindo bem, e ela sugeriu que fosse à enfermaria, mas ele recusou, alegando que estava murchando de amor. Essa artimanha funcionou maravilhosamente bem, permitindo-lhe reunir ainda mais energia. O dia escolar terminou, e Kinil sentou-se em um banco, esperando Yulai. Ele havia acumulado muita energia naquele dia e sentiu que a escola não estava tão ruim assim. No entanto, 4 caras que haviam testemunhado a situação com a professora apareceram de trás dos arbustos, buscando vingança. Eles começaram uma briga, mas Kinil viu isso como uma ótima oportunidade para praticar suas técnicas. Ele lutou habilmente contra os agressores. Nesse momento, Uli estava saindo da escola e viu seu irmão em apuros. Decidiu ajudá-lo, afirmando que ninguém poderia vencê-lo além dela. No entanto, ela acabou recebendo um soco acidental de Kinil, que não viu nada devido à briga. Kinil conseguiu lidar rapidamente com o grupo e, quando a poeira baixou, viu Yulai, que havia sido ferida no processo. Ele correu até ela, tentando descobrir quem a havia machucado. Yulai estava inconsciente, e Kinil sentiu menos ódio por ela do que pelos colegas de classe. Ele carregou a garota para casa. Sua vida agora estava mais calma, e Kinil continuou trabalhando duro para coletar mais pontos de energia, alimentando o ódio entre seus colegas e o diretor. Um dia, houve uma competição na escola, e Kinil, no início, não percebeu onde todos os alunos estavam. Quando ouviu sons de luta, ele foi na direção certa. Uli também estava participando de uma das batalhas, e uma multidão de garotos a apoiava intensamente. Kinil se perguntou quem estava enfrentando Li e a viu cair da arena com um golpe. Ele a pegou no momento certo, impedindo que caísse. No entanto, seu oponente, Zione, o herdeiro da companhia do cachorro branco, zombou de Kinil. Eu estava dizendo que ela era fraca para a filha de um cavaleiro centurião, e agora era hora de declará-la como a representante da 3ª classe do distintivo do ensino médio. Você não conseguia acreditar que uma garota tão forte pudesse ser gravemente ferida por um colega. Lembro-me de tê-la visto deitada, vestida com armadura naquela manhã daquele dia, antes de sair de casa. Ele também brincou sobre a aparência dela. Uli conteve as piadas, dizendo-lhe para não se intrometer nos negócios dela. Ele parecia ser o único em toda a escola que não sabia de nada. Você poderia perguntar o que ela quis dizer, mas você mentiu, dizendo que ele iria descobrir depois. Você pode se lembrar que a tia estabeleceu um limite de idade para ela, então como diabos ela deixou participar? Seu leão Porzio, você se enfrentou na seleção final de representantes de classe antes do duelo? Zhao Eugênio lembrou que a amizade é mais importante primeiro, só então a competição. Ambos os participantes concordaram com isso, e assim começou o torneio entre os estudantes do ensino médio do Distrito Norte, a herdeira do cavaleiro-chefe e o herdeiro da companhia do Cão Branco. O primeiro a atacar foi você, mas o oponente dela foi capaz de se defender do golpe com seu escudo. A garota reagiu rapidamente, em um instante, estava nas costas dele, pronta para finalmente esmagá-lo. No entanto, você seguiu o caminho da trapaça, usando armadura mágica para ganhar tempo para atacar. Yulai era mais rápido que ele, então esse truque não foi um obstáculo para ela. Ela finalmente derrotou o Zio com um ataque de cavaleiro montado, para os aplausos do público. O professor estava prestes a anunciar o vencedor, mas no último momento, Io empurrou a garota para longe, declarando-se vencedor antes da competição chegar ao fim. Houve uma conversa entre você, Noi e Zhao Yujan. A professora disse que queria remover o Yuejibai da competição, mas a escola recusou, pois estava prestes a começar. A única coisa que ela poderia fazer era transferir Yulai para outra escola. Zhao Yujian disse que ela sentia pena do centurião Yuna e pediu para ela não usar o título que foi proibido de ser dito há 10 anos. Voltando à filha, ela esperava que a professora tivesse feito o possível para ajudá-la.
A mulher de cabelos brancos respondeu que, se não fosse por você e pelo regimento de que lutaram tão desesperadamente no campo de batalha, eles não teriam contado com um céu pacífico sobre suas cabeças. Ela falou sobre sua promessa de que sua filha ainda se lembraria de tudo se vencesse esta competição e se tornasse a representante da classe. Ela teria feito de tudo para tornar você parte da ordem, mas ela havia perdido. Agora, você agradeceu ao professor e com essa nota eles se despediram na saída. Zhao Yujian foi recebido por Qin Yu, que decidiu se despedir dela antes de se separar. Questionada sobre a nomeação de Bizayoi como representante, a mulher disse que ele se tornaria se ninguém o derrotasse antes do meio-dia de amanhã. Além disso, ela perguntou por que ele fez essa pergunta. Você respondeu que esperava apenas que isso ajudasse suas classes a se unirem no dia seguinte. Na segunda turma do ensino médio, Satan, presunçoso por Zioi, sonhando com sua vitória, imaginou como as melhores universidades iniciariam uma competição feroz para recrutá-lo. Chegaria o dia em que ele estaria no topo e teria tudo o que desejava, enquanto a paz daqueles ao seu redor seria destruída por Qin Yu. O cara irrompeu na sala de aula para fazer uma visita a Baizavi, desafiando-o para um duelo pelo assento representativo. Seu IOE concordou com a proposta, apontando com desdém para seu baixo nível. Qin Yu disse que era um acordo formal, então ele deveria ter se curvado. Você pressionou o rosto dele contra a mesa, chamando-o de bom cachorro. A energia hostil de Sobiazil subiu para 621 no campo de treinamento. Os discípulos se reuniram, e Xiao Eugene também se juntou à comoção, perguntando-se como alguém com um nível 1.1 poderia desafiar alguém com um nível 2.7. Já que eles estavam no ringue, o professor não tinha o direito de impedi-los, a menos que a situação fosse muito grave. Zio disse que seria tarde demais para recuar e implorou por ajuda. Além disso, apontou que você, parente, não tinha uniforme de combate, chamando-o de mendigo. Mas Qin Yu não se importou e respondeu que, pelo seu IO, ele não merecia ser tratado com respeito. Essas palavras feriram ainda mais o ego do cara. Usando um fluxo de força vital, ele desferiu o primeiro golpe com sua lança, ponderando que, com todas as vantagens que tinha em habilidades de ataque e defesa, seria capaz de derrotá-lo rapidamente. Você foi atingido pela lança de Zio na mesma direção do ataque anterior. A multidão de espectadores ficou maravilhada com a força de seus golpes consecutivos. Você, parente, foi castigado severamente. Você foi espancado pelo fluxo de agressividade de Zio, e somente a professora conseguiu parar a luta. Ela subiu até a arquibancada, e Xiao Eugene gritou que ela cuidaria de tudo. Ela se aproximou de você, e você a agarrou. O professor Zhao pediu às pessoas que levassem Bizil para a enfermaria o mais rápido possível, acreditando que os cães brancos não sairiam facilmente dessa situação, especialmente considerando quem era Qin Yu. Resolver as coisas não seria fácil. Zhao ofereceu a você a oportunidade de ser o representante da turma. Zio, por sua vez, foi para a sala do diretor, onde o diretor Lai perguntou à professora o que ela achava do comportamento de Qin Yu. A professora respondeu que achava que o comportamento dele era justificado, já que o aluno bom havia quebrado as regras primeiro, atacando o vice-diretor de Júlio. Lu perguntou se tal circunstância justificava espancar alguém. O vice-diretor Yan defendeu Qin Yu e colocou a questão de outra maneira, argumentando que Zio não era o único capaz de vencer alguém. O diretor Lai reconheceu que Qin Yu era um aluno especial e que considerá-lo inocente poderia causar protestos públicos. Xiao não desistiu e fez uma sugestão sobre o assunto. A professora mostrou sua mão com um hematoma enorme e explicou que Qin Yu se tornaria um representante da turma sênior. O jovem ficou chocado com o que viu. Ele correu para verificar se Xiao havia sido ameaçada por alguém, mas a professora explicou que o hematoma foi causado por Qin Yu quando ela tentou acalmá-lo. Ela também enfatizou que ele era especial e poderia representar a escola. Os diretores se entreolharam, e no final, o jovem repreendeu os cães para evitar futuros problemas. A mulher de cabelos brancos disse que a vitória de Qin Yu não seria cancelada de qualquer maneira, e caberia aos princípios lidar com os cães. Depois de desejar paciência a eles, ela saiu. Algumas horas depois, a diretora Li deu as boas-vindas às duas famílias. O motivo da visita era claro, e eles foram direto ao ponto. O silêncio temporário foi interrompido por você, parente, caindo na gargalhada com a derrota de Baezio. Zio não se conteve e o chamou de bastardos. O presidente da empresa White Dog começou dizendo que respeitava muito a contribuição de Yunui no campo de batalha e que seu filho queria se desculpar com ela. No entanto, ele deixou claro que eles só aceitariam qualquer tipo de compensação, como elixires ou dinheiro, se eles entregassem Qin Yu a eles. Essa oferta foi categoricamente recusada. A educação do presidente da empresa desapareceu imediatamente, e ele deixou claro que só respeitava Yunui por suas antigas façanhas. Ele afirmou que se não entregassem Qin Yu de boa vontade, ele encontraria outra maneira de se livrar dela.
Com essa última frase, ele parecia estar ameaçando Yunui, lembrando-a de que ela era a única que restava na ordem, mas Yunui não tolerou tais comentários e atacou o presidente. No entanto, uma mulher a puxou para trás. Yunui perguntou se ela poderia considerar essas palavras como uma ameaça direta a um membro da família. Os representantes da Ordem Noturna mostraram expressões preocupadas em seus rostos. O velho líder explicou que Kinil não era um membro de sua família, o que levou o jovem a concluir que eles não valorizavam Kinil. Ele lembrou a todos que os cavaleiros próximos à Ordem estariam dispostos a matar até o próprio rei para proteger seus membros, especialmente Raymond, o vice-chefe dos Cavaleiros da Tempestade. Parecia que Yunui e Raymond eram próximos no passado. Eunana Rose, de seu assento, declarou que, se não houvesse uma solução alternativa para o problema, eles partiriam. O presidente lembrou a todos que Kinil era um demônio e que eventualmente enlouqueceria e os mataria. A mulher apenas respondeu que ela havia feito uma aposta com um homem, apostando se ele despertaria sua verdadeira natureza ou se tornaria um monstro. Yan perguntou se a aposta envolvia o enlouquecimento de Kinil, e Yunui confirmou que era a aposta dela. Enquanto isso, Kinil foi enviado para a arena da Liga do Ensino Médio, mesmo sem ter dado seu consentimento. Durante a jornada, houve 4 ônibus viajando para a arena. Em um deles, um homem encontrou o olhar de uma garota discípula e entrou em pânico. Kinil se lembrou de quantas pessoas pensavam que ele era um touro por causa de seu chifre quebrado, embora ele se autodenominasse filho da guerra. Aproveitando a situação, ele provocou a garota gritando pela janela que ele era um demônio, escondendo deliberadamente seu poder por um longo tempo para que pudesse destruir a todos um dia. A pobre garota se assustou e compartilhou seu medo com os outros passageiros, enquanto o motorista implorava em prantos para parar o ônibus, pois os demônios supostamente estavam seguindo-os. Depois dessa brincadeira, a hostilidade aumentou consideravelmente. Quando chegaram ao destino, Kinil viu sinos balançando ao vento, juntamente com a multidão que se reuniu para a competição. Ele caminhou em direção à multidão e sentiu uma energia familiar. Era Yunui, que o cumprimentou. Ele pensou que Andy havia decidido mostrar gentileza a ele após saber da situação com Zioi. Na mesma ocasião, ele decidiu mostrar seu agradecimento mostrando seu dedo médio, continuando a ficar zangado com as pessoas ao seu redor. Isso só o fortaleceu. O discurso brilhante do lobisomem raposa começou, dando as boas-vindas às senhoras e senhores, anunciando oficialmente o início da competição da Liga do Ensino Médio. Essas competições são apoiadas por 123 empresas e respeitadas 24 ordens noturnas, que enviaram representantes como observadores honrosos. Os representantes das ordens gritaram valores fundamentais como valor, justiça e harmonia. Os participantes aplaudiram com aprovação enquanto Fox continuava seu discurso, unindo humanos e lobisomens como uma força unida na esperança de que conduzissem o país a um futuro brilhante. Os aplausos da multidão saudaram os 1.358 participantes, cada um tendo 5 minutos para fazer suas apresentações. Seus discursos podiam ser ouvidos em todo o continente. Alguns buscavam a glória, enquanto outros elogiavam a raça humana. Você, por outro lado, foi mais longe, desafiando toda a escória a olhar para você em seu discurso. Quem estava sentado no pódio estava bastante consternado com suas palavras, e até mesmo os professores ficaram surpresos. Depois que a raposa explicou as regras, todos os 1.358 participantes partiriam para a Ilha Nova por uma semana. Nos primeiros 3 dias, eles receberiam provisões, mas depois disso, teriam que encontrar comida por conta própria. Dezenas de milhares de demônios foram soltos na ilha e divididos em níveis de 1 a 5 de força. Os participantes coletariam bolas de energia especiais dos monstros pré-injetados, e quanto mais coletassem, maior seria sua classificação final. Nesta rodada, os 100 melhores alunos seriam selecionados para a batalha final na arena. Todos os participantes carregavam orbes, uma técnica especial que podia mostrar aos participantes ao vivo e salvar suas vidas em momentos críticos. No entanto, usar essa técnica resultaria em desclassificação. Além disso, se os dados de condição física exibidos no cinturão se deteriorassem, o participante também seria expulso. Quando o discurso do lobisomem terminou, todos foram carregados para o avião usando a técnica especial de reversão do tempo. No entanto, antes que você percebesse, foi atacado por pessoas que queriam matá-lo. Enquanto isso, houve um diálogo entre você e a mãe dela no pódio. Yulai perguntou a opinião de Yunui sobre se Kinil seria capaz de assumir uma boa posição. Yunui deu uma resposta negativa, argumentando que ele era um demônio e que na região deles, eles tinham lutado contra demônios por séculos. Ela achava que os outros jogadores o impediriam de conseguir uma boa posição. Júlio ficou um pouco triste, afinal Kinil não era como todos os demônios. Mentalmente, ela lhe desejou boa sorte no avião. Toda a multidão parecia determinada a lidar com Kinil, querendo sacrificá-lo para os Fallen Warriors.
O cara tentou transformar a situação em uma piada, mas seus oponentes já estavam prontos para se livrar dele após um único soco. Você ainda conseguiu retaliar, chamando-o de babaca. O cara morto estava deitado no chão e perguntou a Kinil como ele o chamava. Kinil disse a ele para não pensar errado, afinal, ele havia chamado todos os presentes daquele jeito. As estatísticas de ódio extremo estavam fora de cogitação. Tianu agarrou seu paraquedas, chutou a porta do avião e pulou para longe, abrindo o paraquedas. Todos os outros caíram do avião, mas foram salvos pelos balões. Enquanto desciam ao chão, explosões de hostilidade estouravam ao redor. Todos os convidados que assistiam estavam chocados com o comportamento desse cara. Quando seus pés tocaram o chão, você começou a traçar uma rota para o depósito de suprimentos mais próximo, enquanto ele pairava nas nuvens. O público se perguntava sobre o destino dele devido ao perigo iminente. Ele olhou para a tela e viu uma tigela fantasma de terceiro nível. No entanto, Kenil não parecia se importar com nada, exceto os insetos. No mesmo momento em que os professores e os princípios se reuniram no salão de assembleias, todos discutiam acaloradamente as habilidades de Kenil e assumiam que tal força foi ensinada a ele por Yunui. Um dos princípios perguntou a Zyuzao sobre o curso que eles costumavam ministrar para lidar com esses monstros. O professor respondeu que não ensinavam algo assim. Não foi surpresa que a confusão aumentasse quando Kinil começou a consumir as orbes de energia da missão. No entanto, Kinil havia esquecido as regras. Após um lanche, ele começou a coletar pontos ativamente, capturando filhotes de urso, raposas e até fritando ovos de pássaros. O público ficou indignado com seus atos, incluindo crocodilos e cobras. Então, ele teve um estranho encontro ao agarrar o que ele achou ser um cachorrinho, mas, na realidade, era uma menina assustada. Os gritos dela alertaram suas 3 irmãs, chamadas Yoyo, Kai Kai e Landlan, que correram para ajudar. Mesmo que seus parentes tentassem explicar o mal-entendido, as imagens ruins que viram os levaram a atacar a frustrada quinta irmã, Coco. Ela se sentou no chão com os joelhos dobrados enquanto as 3 irmãs mais velhas expressavam sua compreensão. Kinil estava irritado com o mal-entendido, mas o crocodilo que ele havia capturado antes evitou que ele se tornasse um inquilino. Kinil afirmou que também era humano, mas as garotas não acreditaram nele. Sua hostilidade aumentou, mas elas começaram a discutir o que fazer a seguir. Finalmente, eles perguntaram quem sabia cozinhar e quase todos disseram que sabiam. Assim, o programa de culinária principal começou, com alguns cortando a presa, enquanto outros lidavam com os temperos e o fogo. Enquanto observavam os rostos diligentes dos cozinheiros, eles esperavam ver uma refeição digna de reis quando abrissem a tampa, mas suas esperanças foram frustradas, pois até o crocodilo morto ficou mais irritado do que quando Kinil o matou. Quando questionado por que ele não estava comendo, alguém respondeu que não era uma refeição, mas um verdadeiro suicídio. Você tentou acalmá-los, dizendo que ele estava acostumado a passar fome. Assim, eles tentaram acelerar o consumo do crocodilo, mas a briga foi interrompida pela irmã mais velha e líder, a primeira irmã do rei, que você havia provocado no ônibus. Quando as irmãs mais velhas tentaram atacar, ele segurou Cocô na frente dele, evitando feri-la. A irmã mais nova começou a chorar, enquanto a irmã mais velha ficou furiosa, chamando Kinil de demônio. Cocô interveio em sua defesa e pediu a ele que a soltasse. Ele obedeceu ao pedido dela, lançando-a em direção às outras irmãs. Ele então observou suas características, em particular suas orelhas, revelando que elas não eram tão diferentes quanto pareciam. Isso deixou a irmã mais velha ainda mais furiosa, e ela ameaçou arrancar seus chifres, dando o primeiro golpe. Ela ordenou que as irmãs formassem um grupo para enfrentá-lo. Kinil não esperava isso, mas ele não era o protagonista aqui, e não havia espaço para desespero. O demônio arrancou uma árvore com raízes e usou-a como arma. Sua estratégia funcionou até que a irmã mais velha brandiu a espada e transformou o topo da árvore em um tronco pontiagudo. Após essa ação, Kinil foi forçado a procurar outra saída. Ele se inclinou para frente, fazendo com que a espada de sua irmã ficasse presa na árvore. Com um rápido movimento, ele jogou a garota para longe, prometendo arrancar seu cabelo. Ele usou sua técnica de golpe no solo para enfraquecer seu oponente. Você se agrupou para se proteger dos pedaços de terra voando em sua direção. Yuna e Ulai também assistiam a essa batalha. Uli ficou surpreso com o terceiro nível da garota, ao que você respondeu que tal nível era raro em sua idade, indicando que ela poderia ter um grande futuro. Júlio analisou a técnica, observando que os torrões de terra voavam como balas a uma velocidade incrível. No mesmo campo de batalha, a cachorrinha viu como o parente Yu estava de pé, sugerindo que ele talvez fosse completamente invulnerável. Os demônios do outro lado não reagiram aos ataques, e Neil permaneceu firme, com suas roupas exibindo marcas e hematomas em sua pele. Após um grande aceno,
Você não permitiu que ela atacasse novamente e rapidamente saiu de seu assento para o combate corpo a corpo. A garota não podia deixá-lo se aproximar e convocou uma onda mais mortal de terra. Habilmente, você evitou seus ataques, aproximando-se gradualmente. Seu ataque final colidiu com uma árvore cujo rei você arrancou e arremessou para o alto com um único chute. A irmã mais velha pensou que você estava tentando distraí-la com fumaça, mas ela calculou mal, pois você apareceu por trás e a agarrou pela garganta. A Vitória permaneceu com o demônio, embora o público tenha ficado indignado, suspeitando que você tivesse usado truques. Ele estava torcendo pelo seu irmão, que havia vencido, enquanto Yuna se questionava por que você, tendo tanta força, não fez nada para ajudá-la. Kinil fornecia evidências de que desejava ser derrotado, mas o cachorro mais velho disse a ele que não acreditava que o sistema digestivo de um demônio pudesse lidar com aquilo, e que as aparências poderiam enganar. Ela insinuou que ele adoraria vê-la comê-lo. Entretanto, antes que ela pudesse dizer algo, você alimentou a garota com sua obra-prima culinária de uma só vez. O cara pensou que estava com pressa, pois ela estava prestes a discutir algo importante. No terceiro dia da competição, um grupo de homens mascarados estava reunido em uma clareira. Um dos 4 homens do grupo sugeriu que distribuíssem as provisões mais tarde e comessem os saborosos kebabs antes que esfriassem. Antes que percebessem, os kebabs já haviam desaparecido de suas mãos. A garota, junto com sua presa, estava empoleirada em uma árvore, e uma garota de cabelos brancos com máscara se aproximou dela e disse que não era necessário roubar a comida, pois havia o suficiente. A situação parecia boa. Por trás desse grupo, você apareceu e nocauteou a irmã mais velha. Os parentes se alegraram e saíram correndo para comer as coxas de frango frito. Ioiô olhou em volta e encontrou um cartão que pertencia às pessoas que foram nocauteadas, e nele estava o número da equipe de alocação de recursos. A segunda irmã gritou para eles, informando que haviam atacado a equipe. A equipe, entusiasmada, começou a coletar alimentos com urgência, com medo de que os alimentos fossem roubados. Vendo uma silhueta se aproximando, alguém disse que era tarde demais. Entretanto, você interveio, sugerindo que eles ainda poderiam carregar mais 4 rapazes. Enquanto isso, 4 rapazes corriam pela mata, e um deles perguntou ao capitão se valia a pena ir até o ponto de recursos, uma vez que já haviam sido informados de que nenhum alimento seria distribuído após o primeiro dia. O cara explicou que, devido a um acidente, 90% dos participantes abandonaram o caminho e não conseguiram obter comida. Ele supôs que os pontos desapareceriam depois que todos os participantes tivessem pegado o que lhes era devido. Essa suposição acabou sendo correta, pois, já os esperando, um funcionário vestido cumprimentou o grupo. Um membro do grupo disse que precisavam de suprimentos para 4 pessoas. Você concordou e especificou o nível de provisões necessário. Os caras, confusos, pediram que você especificasse a composição do ranking de suprimentos. Você listou barras de proteínas, água mineral, BT onigiri, ovos cozidos, chocolate do mar, energético, hambúrguer, ovos mexidos, arroz frito com legumes, cerveja, espetadas e amêijoas. Você sugeriu que, dada a alta competitividade do evento, eles deveriam optar apenas pelo grupo O. O capitão concordou e exigiu o pagamento com 4 bolas de energia. O companheiro cachorro mais uma vez questionou o pagamento, e você confirmou a veracidade de suas palavras, dizendo que o queijo grátis estava apenas em uma ratoeira. Então, o cara se lembrou da natureza competitiva do evento e que os competidores deveriam ser responsáveis por si próprios. Você respondeu docemente que os suprimentos do grupo seriam para os competidores, em troca de libertar o líder. O líder exclamou que 4 bolas de energia eram tudo que tinham coletado nos últimos dias. As 3 irmãs observaram tudo escondidas atrás das caixas, discutindo se Kinil poderia lidar com isso. Você, mentalmente revelando seus parentes demoníacos da essência, pensou que tinha eles na palma da mão, então era hora de improvisar. Com um olhar inteligente e pensativo, você mencionou algo sobre querer informações. Quando o companheiro ouviu isso, ele imediatamente pediu para você contar tudo. No entanto, você fingiu que ele não disse nada disso, mas concordou em pagar, contando informações fictícias. Ele então narrou como percebeu que os suprimentos eram divididos em categorias como um item bônus oculto, e gastar orbes de energia nele resultaria em recompensas dobradas no final do jogo. Enquanto Kinil estava distraindo o grupo, as irmãs estavam ocupadas comendo melancia. O grupo de rapazes animados perguntou se era verdade, e você confirmou, dizendo que não contaria aos outros sobre isso. Virando-se, o cara entregou 4 bolas de energia a Kinil, e o golpe foi um sucesso. Fora da competição, professores de algumas escolas acusaram os princípios, Liu e Yang, de seu aluno, de jogar contra as regras. O diretor se levantou e explicou que aquilo era uma troca de recursos, não um roubo,
e que se as regras tivessem sido quebradas, os organizadores já teriam tomado providências. Enquanto isso, o negócio de Kinil estava crescendo, reunindo mais de uma dúzia de bolas de energia naquele dia. Entretanto, a voz de uma equipe foi ouvida, com um homem gritando que os participantes haviam sido enganados e que os verdadeiros membros da equipe estavam amarrados. A hostilidade de todos os participantes aumentou, chegando a 153. Kinil, no entanto, não se importou com isso e não estava mais interessado em vender recursos. Ele reuniu bolas de energia suficientes e saiu correndo junto com Dojers. Enquanto corriam pela terra, ele perguntou a Kinil quantas bolas ele havia conseguido coletar. Kinil respondeu que não importava, e a garota concordou, afirmando que qualquer número serviria para eles. De repente, uma lança voou dos arbustos em sua direção, mas o cachorro mais velho habilmente a chutou para longe com o pé. A arma caiu nas mãos de seu dono, enquanto 3 garotas bloquearam seu caminho. Você imediatamente se preparou para a batalha, enquanto a cachorrinha alertava que os povos cobra eram excelentes guerreiros e os rinocerontes possuíam uma enorme reserva de força. Dos 3 oponentes, o que usava um capuz era o mais perigoso. A garota de cabelos escuros ofereceu-se para enfrentar o oponente do capuz, mas a garota recusou, alegando que, quanto maior o tamanho, mais lenta a velocidade e maior a probabilidade de morte, algo que ela não estava disposta a enfrentar. Assim, ela e o rinoceronte decidiram lidar com os cães. A garota cobra fez uma pose provocante enquanto enrolava sua lança ao redor de si mesma, convidando Kinil para se divertir. Você fingiu constrangimento, alegando que ele seria mal interpretado, uma vez que vinha de uma família decente. A garota percebeu que eles estavam se divertindo, mas agora a brincadeira seria levada a sério até que um deles perdesse. O cachorro mais velho avisou Kinil do perigo, mas ele não se importou, agarrando a lança com uma mão e afirmando que estava dando às pessoas uma chance de definir um objetivo na luta, como brincar até que alguém chorasse. A cobra, o rinoceronte e o cachorro observaram com reações diferentes. Você alcançou a garota pela mesma lança que ela estava segurando, desejando ouvir uma resposta. Você também chamou a tia dela para a conversa, mas a tia não tolerou a atitude e desejou a morte de Kinil, jogando um rabo roxo em sua direção. A cachorrinha estava distraída com a briga deles, e neste momento, o rinoceronte se aproximou dela com os punhos cerrados, prestes a atacar. Você voou direto para as árvores e perguntou por que ela havia sido tão cruel com ele. Quando ele se levantou, ele confessou que não tinha ideia do que deveria fazer. A garota cobra enfurecida respondeu a ele que, em vez de tentar salvar a situação, deveria pensar em suas últimas palavras. Você decidiu melhorar seu corpo com um sistema, enquanto ele pensava que a ponta da lança havia aparecido em seu rosto. No entanto, sua visão dinâmica perfeita notou o ataque a tempo, permitindo que ele se esquivasse e concentrasse todo o poder em seu punho. Ele atingiu a garota, fazendo com que seu sangue manchasse a grama verde sob seus pés. Você não podia perder a oportunidade de avaliar o corpo dos descendentes da tribo da cobra, que era muito flexível e lhe roubou parte de sua força. Tudo girava em torno das escamas escorregadias que alteraram a direção de seu ataque, fazendo com que ela se ferisse na lança. A cobra apreciou o golpe, mas afirmou que eles nasceram para matar. Você, gentilmente, apontou que sua experiência de combate era menor, mas não estava desesperado e correu em direção a uma árvore. A garota pensou que você estava tentando fugir, mas você não tinha planos de fazê-lo. Em vez disso, você arrancou a árvore do chão e a arremessou na garota, enquanto você se esquivava passando por baixo da árvore. Ela o chamou de idiota, e quando a cobra se aproximou o suficiente de Kinil, ela afirmou que ele pagaria por sua ignorância, mirando diretamente na região da virilha. A lança se quebrou em pedaços quando Kinil a agarrou pelo pescoço e começou a explicar sua estratégia. A árvore que ele jogou era apenas uma distração para a garota. Ela não compreendeu como ele conseguiu bloquear seu ataque, já que ela havia atingido o ponto mais vulnerável do homem. Nesse ponto, a garota cobra elogiou seu golpe, mas disse que eles nasceram para matar. Você, então, mencionou algo sobre bolas de aço e perguntou o que ele deveria fazer a seguir com ela. Essa história é muito boa, então se quiserem, trarei mais vídeos dessa história. Dito isso, deixe seu like para nos incentivar, comenta o que achou da história. Se vocês gostaram do prota e da garota principal, muito obrigado e até o próximo vídeo.